Meu nome é Márcia Romero. Em 2007, por 3 meses consecutivos, eu tive uma dor de cabeça constante. E depois de muito relutar, eu fui ao médico e ele me pediu uma tomografia. E essa tomografia foi feita no dia 31 de dezembro de 2007. Quando eu estava no local fazendo a tomografia, a enfermeira parou a máquina e disse: Senhora Márcia, pode se sentar? E ela me falou: nós vamos mandá-la agora para a emergência do hospital, porque nós encontramos 2 hematomas no seu cérebro. E eu disse: como assim? Ela falou: são 2 hematomas grandes e você está sozinha? Falei: não, meu esposo está na sala de espera. E ela pediu para chamar o meu esposo, ela explicou tudo para ele e disse que ele seguisse a ambulância com o nosso carro. E entrou aquele pessoal do 911, devia ter umas 8 pessoas, uma moça e os rapazes me deitaram numa maca e dali me colocaram numa ambulância e me levaram para o hospital. Eu não me lembro de nada, mas todo o papel foi assinado por mim e meu esposo me disse que eu traduzi tudo para ele. E naquele dia, mesmo no dia 31, era virada de ano, os 2 pastores da minha igreja foram me visitar, eu não me lembro, mas eles é que falam para mim, me contaram, e depois eles foram embora. E meu esposo me conta que eu pedi a ele para ir em casa, pegar roupa limpa, porque no dia seguinte nós íamos sair do hospital e eu precisava de roupa limpa. Ele foi, voltou, e só que no dia seguinte eu sofri a primeira cirurgia. Teve uma junta médica, eles não sabiam se iam fazer uma punção, se iam abrir a minha cabeça, e decidiram no dia 1º de janeiro de 2008 fazerem um buraco desse lado da minha cabeça para fazer uma punção, para que aquele sangue pisado saísse da minha cabeça. Só que não deu certo, o meu cérebro inchou, e no dia 2 de janeiro eles ligaram para o meu esposo às 6 da manhã, para que ele autorizasse que eles fizessem uma segunda cirurgia, mas dessa vez abrindo a minha cabeça, meu scalp, né? E aí aconteceu que depois dessa cirurgia eu entrei em coma por 5 dias e o meu cérebro estava literalmente morrendo. Tanto que no dia 6, 7 de janeiro, o meu rim e meu pulmão eles já estavam começando a ter os efeitos negativos e já não estavam funcionando bem. No dia 7 de janeiro, eles chamaram meu esposo de manhã e falaram que se até às 6 horas da tarde, naquele dia, se eu não acordasse, eles iam fazer uma terceira cirurgia, porque eles não sabiam por que eu não acordava, por que eu estava dormindo. E que eles disseram para o meu esposo também que é 30% de chance de eu voltar a ser uma pessoa normal e que provavelmente eu ia vegetar. Naquela tarde do dia 7 de janeiro de 2008, uma amiga que ia me visitar sempre, ela entrou no quarto e ela disse que eu estava acordada, os olhos abertos, acordada, olhando para o teto, mas eu não falava, eu não reconhecia as pessoas e eu não andava. E essas foram as consequências de 5 dias em coma de uma cirurgia no cérebro. Eu tive que ser alimentada, as pessoas tinham que me alimentar, eu reaprendi a andar, eu me lembro vagamente, eu andando com um andador e a enfermeira do meu lado, no corredor, para que eu treinasse, mas eu não conseguia, os músculos da minha perna não estavam sendo comandados, ou seja, eles não estavam respondendo ao comando. E eu me lembro disso, eu comecei a chorar, achando que eu nunca mais ia andar. E quando eu voltei a falar, a minha amiga me disse que eu balbuciava, não falava o português. E ela ficou nervosa e chamou a enfermeira. E quando a enfermeira entrou, eu conversei com a enfermeira em inglês, fluentemente. Meu cérebro estava todo virado. É muito legal. Quando eu conto essa história, eu me emociono, mas ao mesmo tempo eu fico maravilhada com o poder de Deus, né, nas nossas vidas. E aí eu comecei a andar de novo, a falar, e comecei a me recuperar, mas nesse ínterim eu fiquei 25 dias no hospital, e nesse período muitas outras doenças foram suspeitas. Eu fiz vários exames, vários testes, o meu relatório
fala mais ou menos mais umas 6 suspeitas. Câncer no rim, eu tive um monte de coisa. Eu não listei, mas tem várias outras suspeitas. Os médicos tiveram outras suspeitas, eu fiz vários outros exames e eles tentavam descobrir o que estava acontecendo. Até que no dia 25 de janeiro eu fui liberada. Eu tive duas experiências memoráveis no hospital enquanto eu estava lá. A primeira foi que os 2 chefes, que na época eu trabalhava, eu tinha um gerente maior e tinha um outro gerente abaixo do gerente maior. E eu estava no hospital e eles vieram me visitar. E eu fiquei muito feliz de vê-los no hospital. E no final da visita, eles me deram um envelope branco. Estava meio gordinho o envelope. E quando eu abri, tinham várias notas de dólar ali. Eles levantaram uma oferta, né, um fundraising, eles levantaram uma oferta no departamento financeiro só para mim. E eu fiquei maravilhada com tudo aquilo, porque só meu marido estava trabalhando e eu já estava no hospital por tantos dias. E a segunda experiência memorável foi que eu tive uma visão muito real. Eu vi Jesus na minha frente, com seus cabelos lindos e com uma voz maravilhosa. E ele falou assim para mim: Márcia, a sua válvula do amor está entupida e enferrujada e não está me agradando. Quando eu olhei para o lado esquerdo, eu vi um coração humano voando na minha direção. Jesus transplantou aquele meu coração ferido, aquele coração doloroso, por um coração novo, com o amor incondicional dele, com aquele amor que ele tem, que é inexplicável. E eu saí do hospital no dia 25 de janeiro, totalmente restaurada, praticamente curada. Eu só estava muito magra e com a metade do meu cabelo raspado. A cirurgia foi desse lado, foi do lado direito. E eu voltei para a vida, eu voltei para casa, eu voltei para o meu esposo. E foi muito bom. Foi muito bom mesmo, foi uma experiência incrível. E essa é a Márcia Romero. Obrigada. Depois de 3 anos da minha experiência pessoal, eu comecei a fazer eventos para as pessoas, para as mulheres, para que houvesse uma reunião através de uma psicóloga que pudesse conversar, e aí aproveitaríamos e ouviríamos sobre comportamento, sobre várias coisas nessa área. E houve uma necessidade na cidade de Orlando para que se fizesse uma campanha financeira para uma criança de uma das igrejas da comunidade, porque ela precisava fazer um transplante de medula óssea, que aqui nos Estados Unidos, ainda naquela época, não era permitido, e ela precisava ir ao Peru, e precisava de $40.000. Então, o líder daquela igreja, ele foi na comunidade inteira e pediu para que todas as pessoas colaborassem de tal maneira financeiramente para atingir os $40.000, porque era uma necessidade. A menininha precisava de fazer essa cirurgia, essa intervenção cirúrgica. E ele veio até a mim porque ele soube que eu estava representando um ministério de uma missionária do Brasil, que se chamava Mulheres que Fazem a Diferença. E aí ele veio até mim e perguntou se eu poderia ajudar, contribuindo com um evento e levantasse, que toda a verba levantada seria para juntar as outras. É claro que eu disse sim. E aí eu fui e organizei esse evento, que aconteceu no dia 26 de junho de 2011. Eu sou boa para datas. E esse evento foi um sucesso. Nós levantamos naquela noite, em 2 horas, $2.500. E quando eu cheguei em casa, eu estava exausta, mas quando eu cheguei em casa, eu fui conversar com Deus. Eu falei: Deus,
Que maravilha, muito obrigada por ter nos ajudado, mas eu ainda não entendi qual é o seu propósito para a minha vida. E veio assim, a gente, quem tem relacionamento com Deus sabe que aquela vozinha que vem aqui de dentro é Ele falando conosco. E eu entendi perfeitamente aquela voz falando assim para mim: eu quero que você cuide de pessoas doentes. E aí eu falei: uau, agora entendi por que eu passei por a minha própria experiência. E aí, em agosto do mesmo ano, nós começamos a fazer todos os eventos. Foram uns 3 ou 4 eventos que fizemos um atrás do outro até dezembro, e foi muito bom, porque toda a verba que nós angariamos, nós entregávamos naquela época, entregávamos para a família, para que fosse coberta a necessidade imediata daquela pessoa que estava doente. E aí uma pessoa chegou perto de mim e falou: Márcia, por que você não abre uma organização para que você fique de uma maneira mais formal e que as pessoas que vão doar financeiramente, elas vão se sentir mais seguras? E assim foi. Em agosto mesmo de 2011, eu fui até a nossa contadora, porque o meu esposo tem uma empresa, então a nossa contadora, eu fui até a ela e nós abrimos a People Who Make a Difference, pessoas que fazem a diferença. E aqui estamos até hoje, vamos fazer agora 11 anos nesse mês de agosto, e cuidando de muitas pessoas, até mesmo de fora do país, mas a gente trabalha muito com a comunidade daqui de Orlando, adjacências. Hoje nós recebemos pessoas ligando de Tampa, de Miami, sul da Flórida, de Jacksonville. Algumas pessoas nos ligam também de fora do estado. E estamos aqui para ajudar você que não tem seguro médico, você tem uma enfermidade crônica, você não tem como começar a procurar um tratamento para você. Você pode vir até a nós, porque nós vamos te orientar, vamos te procurar para você os lugares aonde você poderá ser atendido. Vamos fazer uma negociação para que o valor que vão te cobrar seja reduzido e, dependendo da sua elegibilidade, nós vamos dar assistência financeira para que você possa começar o seu tratamento. Essa é a nossa organização People Who Make a Difference. Muito obrigada. Bye.